Bom, galera, nossa aula de hoje é sobre grandezas proporcionais. Antes da gente começar a falar de grandezas proporcionais, eu quero fazer com você uma breve revisão de dois aspectos importantes e necessários para a gente poder calcular as grandezas proporcionais, que são a razão e a proporção. Razão é o quociente das medidas entre duas grandezas de mesma natureza, sempre tomadas na mesma unidade, tá? Vou colocar um exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Dos 45 alunos da turma 1901, 20 são meninos e 25 são meninas. Determine a razão entre o número de meninos e o número de meninas da turma. Então vamos lá. Como foi dito, razão é o quociente formado entre a comparação de duas grandezas de mesma natureza. Tá? Então ele quer comparar o número de meninos com o número de meninas da turma. Então veja bem, basta eu escrever o número de meninos dividido pelo número de meninas. Já que a gente falou que razão é o quociente, então eu escrevo aqui, ó, 20 dividido por 5. 20 dividido por 25, perdão. E isso aqui a gente lê da seguinte maneira. 20 está para 25, ou então eu também posso falar 20 para 25. Tá? Essa daqui é apenas uma forma da gente representar, de a gente escrever uma razão. Existem outras formas que eu vou trazer aqui para você agora. Uma outra forma de se representar uma razão é através de uma fração. Nós sabemos que uma fração nada mais é do que uma divisão, tá? Só que ela é escrita dessa forma aqui. Então eu tenho aqui que a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 20 para 25, ou 20 está para 25. Lembrando aquele conselho que eu sempre dou a você. Sempre que puder, melhore sua resposta, tá? Nesse caso aqui, a gente pode simplificar essa fração. A fração 20 e 25 avos, a gente pode dividir tanto o numerador, que é 20, quanto o denominador, que é 25, por 5. Se eu dividir 20 por 5, eu encontro como resultado 4. E se eu dividir 25 por 5, eu encontro como resultado 5. Então eu simplifiquei a fração 20 e 25 avos e obtive a fração 4 quintos, tá? Na sua forma irredutível, não dá mais para simplificar. Então eu digo que a razão entre o número de meninos e meninas é 4 está para 5, ou 4 para 5, ou simplesmente que a razão entre meninos e meninas é 4 quintos. Tá? Outras formas de se representar uma razão é através de número decimal. Se você calcular essa divisão aqui, de 20 por 25, ou nesse caso aqui 4 dividido por 5, você vai obter como resultado 8 décimos, ou 0,8, tá? Então eu também posso representar a razão dessa maneira aqui, como um número decimal. E eu digo que a razão entre meninos e meninas é 8 décimos, tá? Ou é 0,8. E calculando a porcentagem, esse número aqui 0,8, ou seja, representa 80% do total de meninas, tá? Então a quantidade de meninos em comparação com a quantidade de meninas representa 80% dessa quantidade. Então é uma outra forma de se representar uma razão, através de porcentagem. Beleza? Eu digo que a razão entre o número de meninos e o número de meninas é de 80%. Agora olha só, preste atenção no detalhe. Eu acrescentei aqui uma outra pergunta, tá? Agora determine a razão entre o número de meninos, entre o número de meninas e o número de meninos. Observa que eu troquei aqui agora a ordem. No primeiro exemplo, na primeira pergunta, eu pedi a razão entre o número de meninos e o número de meninas. E agora eu pedi a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Essa ordem tem importância, tá? E interfere diretamente no resultado, tá, gente? É o que a gente chama de antecedente e o consequente, tá? Numa razão, o primeiro termo, o termo que vem primeiro, ele é o chamado antecedente, tá? E o termo que vem depois é o consequente. Observa como vai ficar agora a nossa razão. A razão agora vai ser 25 vinteavos, tá? Que é o número de meninas dividido pelo número de meninos. Então a razão é 25 está para 20,
ou 25 para 20. Escrevendo na forma de fração, eu tenho 25 vinteavos, tá? E eu posso simplificar essa fração também por 5, e obtenho como resultado a fração 5 quartos. Então a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 20 está para 25, ou 25 vinteavos. Ou melhor, né, simplificada, da forma simplificada, 5 está para 4, ou 5 quartos. E olha aqui, ó, na forma de número decimal, se eu efetuar essa divisão, como eu expliquei para vocês, eu obtenho 1,25 avos. Perdão, 1,25 centésimos, tá? Então, 1,25 centésimos. E na forma de porcentagem, se eu transformar em porcentagem isso, corresponde a 125%. E olha aqui o que eu falei com vocês, ó. Esse número 5 aqui, ó, agora, ele é o chamado termo antecedente. E o número 4 é o termo consequente. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Vamos para o exemplo para a gente entender melhor isso. Eu tenho aqui duas razões. Eu tenho a razão 4/5 e tenho a razão 8/10. Agora observa o seguinte. Se eu efetuar a divisão nessas duas frações, ou seja, nessa primeira fração, se eu dividir o 4 pelo 5, quanto que eu vou obter como resposta? Eu obtenho 8/10, ou 0,8. E se eu fizer a mesma coisa aqui do lado de cá, nessa segunda razão, na razão 8/10, ou 8 está para 10, se eu dividir 8 por 10, eu encontro como resultado também 8/10, 0,8. Perceberam que essas duas razões são iguais? Quando eu tenho duas razões iguais, ou seja, que têm o mesmo valor, eu digo que essas razões formam uma proporção entre si, tá? Essas duas razões são iguais, então elas formam uma proporção entre si. Eu posso representar uma proporção dessa maneira que está aqui, ó, 4/5 igual a 8/10, ou posso representar assim também, ó, 4 dividido por 5 igual a 8 dividido por 10. E a gente lê da seguinte maneira: 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Tá? Das duas maneiras, das duas formas de se representar, eu leio dessa maneira: 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Beleza? Nessa proporção, existem também termos importantes, tá? Os chamados meios e os extremos. Se você observar nessa linha reta aqui, ó, você observa que eu tenho 4 números aqui nessa proporção, tá? E o 5 e o 8, eles estão no meio dessa proporção, certo? Então, por isso, eles são chamados de meios. O 4 e o 10, eles estão nas pontas, ou seja, eles estão nos extremos da proporção. Por isso, eles recebem o nome de extremos. Beleza? Uma propriedade importante, tá? Que vai fazer diferença para a gente precisa lembrar dela. Propriedade fundamental das proporções. Ela diz o seguinte: em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, observe o seguinte: essa proporção que a gente já verificou. Eu tenho 4/5, 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Agora, tu imagina, se em toda a proporção eu vou fazer aquele cálculo, fazer a divisão para ver se essas razões são iguais, para ver se elas formam uma proporção. Não, gente, existe um jeito mais fácil, que é o que está dizendo essa propriedade aqui, que é a propriedade fundamental das proporções. Ela me diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, olha só. Os meios aqui dessa proporção, como nós já vimos, são o 5 e o 8. Se eu efetuar o produto entre eles, ou seja, a multiplicação entre eles, olha aqui, ó, 5 vezes 8 eu obtenho que resultado? 40, perfeito. Agora, olha só que interessante. Se eu fizer o produto dos extremos, que são o 4 e o 10, ou seja, se eu efetuar a multiplicação entre o 4 e o 10, 4 vezes 10 vai me dar 40 como resposta. Então, essa propriedade, ela realmente está correta. O produto dos meios
é igual ao produto dos extremos. O produto dos meios aqui, ó, 5 e 8, deu 40. E o produto dos extremos, 4 e 10, também deu 40. Então, essa é uma propriedade bem importante, né? E que vai trazer facilidade nos nossos cálculos, tá? Agora, olha só. Vamos falar da nossa matéria de hoje, do nosso conteúdo de hoje. Razão entre segmentos. Sejam os segmentos AB de 3 centímetros e CD de 5 centímetros, qual é a razão entre os segmentos AB e CD? Tá? Então, olha só. A razão entre os segmentos AB e CD é a comparação, tá? Eu tenho esse segmento AB aqui, que ele mede, observa bem, ó, 1, 2, 3. Se fossem centímetros, seriam 3 centímetros, por exemplo, tá? Então, AB mede 3. E o segmento CD, observa aqui quantos pedacinhos eu tenho, ó, iguais. 1, 2, 3, 4, 5, que é o que ele me diz aqui, né? AB mede 3 centímetros e CD mede 5 centímetros. Então, a razão entre eles, basta eu substituir os valores de cada segmento. O segmento AB mede 3 centímetros e o segmento CD mede 5 centímetros. Então, eu digo que a razão entre os segmentos AB e CD é 3/5, ou 3 está para 5, tá? Assim como nós fizemos na razão, só que agora envolvendo os segmentos de reta. Segmentos proporcionais. Observe as figuras abaixo. Eu tenho 4 segmentos aqui desenhados. O segmento AB medindo 2 centímetros, o segmento CD medindo 3 centímetros, o segmento EF medindo 4 centímetros e o segmento GH medindo 6 centímetros. Ele diz o seguinte: os segmentos AB, CD, EF e GH, que nós acabamos de ver, nesta ordem são proporcionais? Ou seja, esses 4 segmentos aqui, se eu colocar eles na ordem, numa proporção, eles formam uma proporção? Então, observe o seguinte, armando a proporção aqui na ordem que ele falou, na ordem que eles estão. AB está para CD, assim como EF está para GH. Vamos verificar se esses segmentos são proporcionais? Primeira coisa que a gente vai fazer é substituir os valores dos segmentos, tá? Então, no lugar do segmento AB, eu vou colocar a medida dele, que é 2. No lugar do segmento CD, eu coloco a medida dele, que é 3. E assim como na outra razão, no lugar do segmento EF, eu coloco a medida dele, que é 4. E no lugar do segmento GH, eu coloco a medida dele, que é 6. E agora, a gente tem que verificar se eles formam uma proporção. De que maneira que a gente faz isso? Aplicando a propriedade que nós aprendemos, a propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos verificar se isso é verdade? Então, está aqui, ó. Os meios são 3 e 4. O produto entre eles, 3 vezes 4, vai dar 12. Assim como o produto dos extremos, 2 vezes 6, também vai dar 12. Ou seja, se a propriedade é verdadeira, quer dizer que esses segmentos, eles realmente, nessa ordem que eles estão, eles são proporcionais. Beleza? Até aqui, espero que não tenham nenhuma dúvida. Mas vamos fazer um exemplo para fixar melhor essa ideia. Sabendo que os segmentos abaixo são proporcionais na ordem que aparecem, qual é a medida do segmento AB? Então, observa o seguinte. Eu tenho 4 segmentos aqui. Primeiro segmento, segmento AB, que eu não sei a medida dele. É o que eu quero descobrir. O segmento CD, ele me diz que mede 5 centímetros. O segmento EF mede 4 centímetros. E o segmento GH mede 10 centímetros. Tá? E ele quer saber a medida do segmento AB. Então, galera, observa o seguinte. Ele já me disse aqui que esses segmentos são proporcionais na ordem que aparece. Tá? Então, o segmento AB, que é o que ele quer descobrir, eu vou chamar de X. Tá? Já que é o que ele quer descobrir. Então, olha só. Ele diz que eles são proporcionais aos segmentos, na ordem que aparece. Então, AB está para CD, assim como EF está para GH. Tá? Agora é só a gente substituir os valores, né? Então, olha só. AB mede
X, que é o que a gente quer descobrir. CD mede 5 centímetros. Tá aqui. Assim como EF. EF, esqueci de colocar aqui. EF mede 4 centímetros. E GH mede 10 centímetros. Então, se ele me diz que eles nessa ordem formam uma proporção, é só montar uma proporção com eles, seguindo a ordem que ele me deu. AB está para CD, assim como EF está para GH. Tá? E se ele me diz que são proporcionais, então eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções. Tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu até costumo brincar, que é para fazer o cruz credo. Tá? Multiplica cruzado aqui. E uma dica que eu dou para você. Procure sempre efetuar a multiplicação, a ordem não importa, tá? Então procurem sempre fazer a multiplicação do produto que envolve a incógnita. No caso aqui o x. Então faz aqui primeiro, ó, x vezes 10. X vezes 10 vai dar 10x, tá? É igual ao produto dos meios. 5 vezes 4 vai dar 20. Então eu fiquei com 10x igual a 20. Esse conselho que eu dei para vocês é porque já fica na ordem correta, vamos dizer assim, que a gente está acostumado a trabalhar. A incógnita já fica do lado de cá do sinal de igual, tá? A gente não precisa ficar trocando de lado, mudando os membros da equação. Então 10x é igual a 20. Esse 10 que está multiplicando x vai para o outro lado fazendo a operação inversa, vai dividindo. Então vai ficar x é igual a 20 dividido por 10, tá? E 20 dividido por 10 é quanto? 2. Então, olha só, a medida desse pedaço aqui, ó, desse segmento de reta, do segmento AB, é 2 centímetros. Beleza? Então, a solução desse problema, desse exemplo, a medida do segmento AB é 2 centímetros. Galera, espero que vocês tenham entendido, tá? Estou deixando para vocês duas atividades para a gente poder entender e fixar melhor essa ideia de grandezas proporcionais. Na página 73 do caderno pedagógico, a nossa famosa apostila, né? Eu deixei o item agora com você para vocês fazerem. Esse link que está aqui, ó, no vídeo, eu estou deixando na página do Facebook da escola também. Caso você não tenha adquirido sua apostila durante as aulas presenciais, né? Você pode acessar esse link aqui e baixar sua apostila em PDF para você poder ter condições de realizar as atividades junto com a gente. E também deixei uma lista de exercícios, tá? Que eu nomeei como primeira lista de exercícios, que é sobre grandezas proporcionais, esse assunto que nós abordamos hoje. Galera, não esqueçam de preencher no comentário abaixo desse vídeo, na página do Facebook da escola, o nome completo de vocês e a turma, beleza?